Fala aí, investidores e investidoras, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Simões, estamos aqui no canal Investe Mais para mais um vídeo dos desafios 10%. Desafio onde invisto 10% do salário mínimo todos os meses, para mostrar para você aí que tem como investir com pouco dinheiro sim. E sempre lembrando para quem está nesse vídeo de primeira viagem, que a nossa carteira do canal não conta com uma reserva de emergência, tá? Então, se você for por acaso replicar a nossa carteira do canal, gostar da forma que eu escolhi, os seus ativos, você precisa montar uma reserva de emergência primeiro. E aí, como é que você vai fazer isso, Gui? Você vai procurar aqui no canal, que eu já tenho vários vídeos falando sobre reserva de emergência. Então você clica num deles e já segue o passo a passo lá para você começar na sua carreira de investidor. Então vamos lá para a nossa primeira parte do vídeo, onde vamos falar sobre o panorâmica global. O que está acontecendo, tudo que mudou no mundo, e será que tem muitas dessas coisas que influenciou na nossa carteira? Primeiro, não podemos deixar de falar sobre aquela guerra econômica que já está acontecendo desde o início do ano entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos veio com um índice de inflação um pouco mais alto do que era esperado, e isso já trouxe um mau aumento para o mercado, as bolsas já estavam caindo bastante, até precificando mesmo essa luta, nessa briga inflacionária entre os Estados Unidos e a China. Em contrapartida, a China também teve seus problemas, porque ela também veio com um dado de crescimento econômico abaixo do que era esperado. Então, se tá ruim para um lado, também tá ruim para o outro. Gui, beleza, mas essas coisas estão acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, estão acontecendo na China, mas vamos pensar o seguinte, a China ela compra muitas commodities do Brasil. Então, se o crescimento econômico da China está ruim, logo eles vão precisar comprar menos coisas aqui de nós. Então, as nossas commodities, as coisas que a gente exporta para eles, acabam desvalorizando um pouquinho. E se você for pensar também nos Estados Unidos, importa muitas coisas do Brasil também. Essa troca comercial tem um grande problema, ainda mais com essas taxações agora, em que o Brasil também sofreu um pouco, não tanto quanto outros países, mas sofreu um pouco em relação às taxações do Trump, influencia bastante nas nossas ações, nossas empresas brasileiras. Mas não é só de notícia ruim que vivem os investidores, mas também trago boas notícias para vocês, que seriam as seguintes. Ano passado, nós conseguimos ver um mercado muito bom posterior, índices como o S&P 500 e Nasdaq, até o Stock 600, índices do exterior crescendo bastante, enquanto o nosso Brasilzão não estava acompanhando o mercado. Em contrapartida, a gente consegue ver que esse ano é diferente. Enquanto o exterior está muito mal, as ações caindo bastante, nossas ações brasileiras andam indo muito bem, talvez já precificando as próximas eleições, ou até mesmo olhando para os dados econômicos do Brasil, que andam crescendo também. E essas coisas todas ajudam o mercado a pensar de uma forma mais otimista. Até porque o que nós conseguimos ver agora em relação às ações não é o momento em que os investidores venham atual. Por quê? Na hora que a gente vai investir, sempre a gente calcula o futuro de uma empresa. As empresas pensam no futuro. Então, se o nosso índice de juros futuros ele cai, quer dizer que as empresas vão ficar mais otimistas de investir mais agora para colher mais no futuro. Dito isso, vamos olhar cada uma das nossas ações da carteira para poder ver o que mudou e o que diferenciou com esse cenário externo. O primeiro ativo que nós vamos comentar é a Ambev. Ela continua como uma empresa bem sólida, crescendo relativamente bem, com 15% aqui na nossa carteira, e de 15% não é do mercado, tá? Não é, subiu 15% da última vez. Não, é 15% no aporte que nós fizemos lá no primeiro vídeo. Então, quem está acompanhando a carteira vai estar aí também. Uma subida de 15% da nossa carteira. Porque você aí que vai estar acompanhando a carteira vai se sentir mais familiarizado, vai ser mais fácil de você compreender o que eu estou dizendo se você conseguir acompanhar certinho o que eu estou vendo na minha tela com o que você vê na sua tela. Então, se vai estar com subida de 15% aqui, vai estar na sua também, porque na sua corretora vai estar a subida desde o seu primeiro aporte. Então, assim como a Ambev teve essa subida, nós também conseguimos ver uma subida de 10% nas nossas ações do Bradesco. Lembrando que os bancos, eles têm uma grande porcentagem no nosso índice brasileiro das ações, que é o Ibovespa. Então, o Bradesco, como ele tem essa correlação com o Ibovespa, se o Ibovespa vem subindo bastante, quer dizer que o Bradesco também vai aproveitar, assim como outros tipos de banco, Itaú, Banco do Brasil e afins. Temos também a nossa queda na CEMIG, que está caindo 3,76% na nossa carteira, mas a gente pode pensar o seguinte, quando eu propus a entrada da CEMIG na nossa carteira, era pensando nos bons dividendos que ela paga, na estabilização dela, por ela ser uma empresa de setor de energia. Então isso aqui não vai mudar muito nossa carteira. Se você perceber, nós tivemos uma subida de 15% em uma ação, 10% em outra, que a gente comprou pensando na valorização da empresa. Agora, a CEMIG, que é focada mais nos nossos dividendos, ela está
diminuindo, mas não tanto quanto as outras ações que estão subindo. E por último, mas não menos importante, na verdade é a mais importante do vídeo de hoje, é sobre a Klabin, que eu também falei no outro vídeo, e ela caiu de novo, ela tá caindo ainda, tá? 8,53% de queda na nossa carteira. Ah, Gui, mas, pô, você falou no outro vídeo pra gente aportar mais, agora será que você vai aportar mais também? Pô, esse é um assunto para daqui a pouco. Mas a Klabin, ela é uma empresa que, nossa, ela tá muito barata, ela tá sofrendo com essas coisas que eu acabei de falar com vocês, em questão da exportação de commodities. Se a China ela não está importando muito, é claro que a Klabin vai sofrer, ou até mesmo com algumas notícias que vão aparecer para as pessoas, para alguns investidores. Ah, os Estados Unidos está ruim, a China está ruim, dados vêm diferentes, isso aqui vem isso aqui lá. As pessoas elas já vão precificando isso. Então a Klabin está caindo porque tem muita gente querendo se desfazer das ações. Mas é nesse momento que as pessoas estão com aversão à Klabin que a gente tem que comprar essa empresa que já é muito perene, ela já está há muito tempo no mercado. E ela não vai falir, gente. Então, é hora da gente comprar, da gente aproveitar esse bom momento, que ela está a cotação atual de 3,69, muito abaixo do que as pessoas estavam comprando há pouco tempo atrás. Em dezembro do ano passado, as pessoas estavam comprando isso aqui a 4,70, 4,60, 4,50. Então, agora é um momento muito bom para a gente comprar mais Klabin. E agora falando um pouquinho sobre o nosso ativo de proteção à inflação, que é o B5P211, um ativo que eu gosto bastante. Ele deu uma subida de 0,82%, não é uma coisa muito gigantesca para a gente, mas é um bom ativo, é um ativo que protege a gente com o tempo e continuo confiante dele na carteira. Agora um investimento acertado desde o início. Assim que eu fiz o primeiro vídeo do Desafio de 10%, eu falei sobre o Gold 11, que é um ETF que eu gosto muito, ETF de ouro em dólar, que está subindo 9,21% da nossa carteira. Ah, essa queda se deve aqui, Gui. Pô, nesse momento de aversão ao risco, em que as pessoas de fora estão com medo de investir, em que as pessoas ficam sempre esperando mais e mais notícias para saber o que fazer com o dinheiro, o ouro ele se torna um ativo mais visado. Por quê? Quando as pessoas estão prevendo crises, eles compram muito ouro para poder manter o seu dinheiro e não perder com a inflação. Então, se nós temos o B5P211 para nos proteger com a inflação, ele está subindo agora, o ouro também está subindo, porque ele nos protege da inflação também, nos protege de grandes riscos no mercado. Falando um pouquinho também do World 11, que é o nosso ETF que investe nas ações do mundo inteiro, nas maiores ações proporcionalmente do mundo, ele está caindo 4,16%, muito devido a que o ETF, a maior parte dele está nos Estados Unidos, as maiores empresas do mundo são nos Estados Unidos, e elas estão caindo nesse momento, né, com todo esse problema que está rolando lá. Então ele está também acompanhando esse movimento, mas a gente pode pensar o seguinte, essa queda aqui de 4,16%, ela não é uma queda tão ruim. Por que ela não é uma queda tão ruim, Gui? Se você for olhar o índice deles, se você for olhar as ações que a própria World 11 compra, elas estão caindo muito mais do que isso. Então se você fosse comprar por si só as ações de lá de fora, você provavelmente estaria perdendo muito mais dinheiro do que a gente está perdendo com essa ação aqui. Porque essa ação ela é balanceada, ou seja, eu disse que são as maiores empresas do mundo. Então não tem só Estados Unidos aqui, tem outras empresas do mundo que estão se dando bem e que estão segurando o valor da cota do nosso ativo. E para finalizar, nós temos o FIX 11, que é um fundo de investimento no índice de renda fixa, né, que é o IFIX, e ele está subindo 5,12%. Nada muito a comentar aqui, a mesma coisa que vale para o que eu falei em relação ao bom momento do Brasil agora nesse momento, dessas subidas, também conta para os índices de fundos imobiliários, ele também está subindo nessa maré junto com o Ibovespa. Vamos para o que interessa, o nosso aportezinho mensal dos R$151 de todo mês. Comprei uma cota de Klabin, aproveitando esse momento em que a papel e celulose estão baratos, já comprei mais uma cota pensando no futuro da empresa e que ela realmente vai subir, nós vamos lucrar muito. Comprei mais uma cota de CEMIG, como eu disse para vocês, uma empresa de setor de energia e paga bons dividendos, e para mim realmente valeria a pena a gente aumentar nossa posição nela pensando nos nossos dividendos. Mais uma cotinha também do Bradesco, pensando nessa subida de Bovespa, em que a gente quer realmente acompanhá-la, e o Bradesco ele faz parte do nosso índice Bovespa, então comprei mais uma cota para a gente poder acompanhar esse bom momento. Finalizando as ações, também peguei mais uma cota de Ambev, pensando na resiliência da empresa, como o brasileiro ama uma cervejinha, também comprei mais uma cota dela, pensando nesse longo prazo em que vamos manter o dinheiro rendendo com o tempo. Indo para os fundos imobiliários, comprei uma cota de XFIX, pensando na diversificação que esse ETF traz para a gente em relação aos fundos imobiliários que nós temos no Brasil. E por último, mais ou menos importante, comprei uma cota de B5P211, pensando no nosso rebalanceamento final, que era a nossa menor parte, menor porcentagem
na nossa fatia de investimentos, eu comprei uma cotinha do B5P211 para deixar mais balanceado. E eu não podia deixar de parabenizar nesse vídeo quem está começando a investir comigo desde o início, gente. Acabamos de chegar a R$ 774,42. Falta pouquinho para os R$ 1.000. A gente começou a investir em janeiro. Nós estamos com uma subida de R$ 40 nesses 5 meses. Então, eu quero parabenizar muito vocês, porque eu sei que provavelmente tem gente que começou a acompanhar os vídeos, até replicar a carteira, e estava negativo na conta, ou até mesmo não tinha começado a investir, sempre vivia sem dinheiro, ou até acabando o mês sem nada, e agora está com esses R$ 774, já pensando que provavelmente daqui a 2 meses nós vamos chegar aos R$ 1.000 investidos. Então, para quem não tinha nada e agora tem esse dinheiro, é muito gratificante. E agora eu vou deixar para vocês aqui o antes e depois da nossa carteira de investimentos. Mas também irei disponibilizar esse gráficozinho para vocês lá nas minhas redes vizinhas. Então, se você quiser, é só clicar aí no link da descrição. Caso você tenha gostado do vídeo, já peço que deixe sua curtida, se inscreva no canal caso não seja inscrito e mande esse vídeo para alguém que ainda não começou a investir, está querendo começar, ou até quem começou, mas só tem perdas na carteira, está investindo errado. Então já pode mandar para essa pessoa que eu creio que eu vou conseguir ajudá-la. E como sempre, muito obrigado pelo tempo de vocês, por toda a atenção e até o próximo vídeo.